Olá a todos, sejam muito bem-vindos a este nosso webinar sobre BIM na administração pública. Hoje a gente vai trazer o caso de sucesso e o caderno BIM elaborado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, tá? Motivados por todas as iniciativas de macroadoção do BIM no Brasil e as respectivas ações de normatização que estão acontecendo, de regulamentação da metodologia, eu e a Fernanda Machado convidamos o Wagner Lima para contar um pouquinho sobre essa experiência no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Bom, pessoal, antes de nós avançarmos com esse webinar, considerando que é um webinar aberto ao público, sempre destacamos que se trata de uma apresentação gravada e que fica disponível no nosso portal da Autodesk do Brasil, nesse link que está na tela. Para quem ainda não nos conhece, eu, Joyce Della Torre e Fernanda Machado, somos especialistas técnicas da Autodesk para a área de engenharia, arquitetura e construção. E a gente gostaria de agradecer o Wagner Lima pela disponibilidade e interesse de participar hoje conosco aqui no nosso webinar. E o Wagner, ele é assessor especial do BIM no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e participa do processo de implementação do BIM desde o início dentro do Ministério. Muito bem. Na agenda de hoje, nós vamos abarcar exatamente a implementação do BIM no Ministério Público. Vamos tratar, junto com o Wagner, dos projetos pilotos que foram desenvolvidos no órgão, os casos de sucesso, os resultados esperados em cada caso. Também vamos abordar um assunto importantíssimo, que é o procedimento de classificação da informação, tanto com o uso da NBR 15965, como também com o uso de codificações, já pensando na parte de orçamento. Vamos tratar da parte de interoperabilidade também, tanto no sentido proprietário como Open BIM. Falar com o Wagner um pouquinho sobre o estágio atual do BIM no Ministério e também os próximos passos de evolução tecnológica. E aí, finalmente, nós vamos passar aí a palavra para o Wagner, para ele apresentar o conteúdo do caderno BIM, que tem em vista principalmente mostrar os processos que foram maturados nesses últimos anos. Ao final, a gente vai abrir para perguntas e respostas, então, vocês podem comentar no chat, podem já elencar as perguntas e os questionamentos de vocês, que ao final nós vamos abrir para que o Wagner consiga responder a todos. Bom, então vamos lá, Wagner? Você poderia comentar um pouquinho para nós sobre como foi esse processo de implementação no Ministério Público do Distrito Federal, em especial na Secretaria de Projetos e Obras, e também nesse momento inicial de planejamento, como vocês pensaram nos objetivos e na estratégia de adoção? Olá, boa tarde. Boa tarde, Joyce, Fernando, o pessoal que está acompanhando. Eu vou falar um pouquinho da implantação, como aconteceu aí os primeiros passos que nós tivemos que dar para poder conseguir fazer, chegar ao nível que nós estamos hoje. Decorrer um pouquinho aí sobre a parte tanto das estratégias, das atividades que nós tivemos que tomar, até chegar aí no nosso primeiro projeto 100% BIM aí. Então, a gente vai passar por todos aqueles itens lá que vocês citaram, Vou falar um pouquinho mais, abordar um pouquinho mais a parte de integração 3D, 4D, 5D, e ali desenvolvimento dos templates, E a parte também projetual. Então, vocês passaram para mim? Tá ok. Então, vou começar aqui apresentando rapidamente aqui a estrutura da Secretaria de Projetos e Obras, para a gente poder entender um pouquinho melhor como aconteceu essa implantação. A Secretaria de Projetos e Obras tem a missão de projetar, construir e manter edificações no MPDFT em harmonia com os padrões de segurança, economicidade e conforto ambiental. Atualmente, a Secretaria lá ela é composta por 54 servidores. Nós estamos subdivididos nas subsecretarias de arquitetura, fiscalização de obras e reformas, orçamento, manutenção, projetos e manutenções de sistemas eletromecânicos. Como vocês podem observar aí nas nossas subsecretarias, nós atuamos aí por todo o ciclo de vida aí dos nossos projetos. Nós fazemos os projetos, fiscalizamos a execução e também fazemos a gestão das operações. Então, na nossa implantação foi criada a equipe técnica de implantação, a gestão da implantação ficou por minha conta, também criamos uma equipe de implantação, composta por mim, pelos engenheiros Ailson, o Carlos e o Eliel, e formamos já a primeira equipe de projeto, estamos na segunda equipe de projeto.
falar um pouquinho da formalização da nossa implantação. Quando eu fui fazer a implantação lá no Ministério Público, na parte dos órgãos, né, a gente começou a pesquisar bastante como é que ia fazer essa implantação. E a gente se deparou com uma quantidade enorme de manuais, de normas, né, vários manuais BIM aí da CEBIC, da ASBER. Eles descrevem muito bem aí como a gente faz para fazer uma implantação BIM. O que é necessário fazer uma implantação BIM? Mas o como fazer, realmente, em poucos lugares a gente encontrou. Então, a gente começou a pesquisar bastante e viu que tinha poucos materiais nesse sentido, né? Então, diante de toda essa documentação, todo esse material que a gente encontrou, a gente resolveu adotar algumas estratégias de implantação, né? Então, a gente definiu essas premissas básicas inicialmente, né? A gente resolveu fazer um PIB e um PEB bem básicos, né? A primeira premissa foi falar que menos pode ser mais, simplificar esse processo inicial da nossa implantação, né? Depois entender os processos e aplicações, né, aos poucos. E à medida que a gente fosse entendendo esses processos, a gente ia começar a aprofundar o uso dessas normas, né, dessas classificações gradativamente. Uma outra premissa foi ler e aprender os nossos pares, né? O que o pessoal está fazendo aí de bons escritórios aí pelo Brasil, né? Tentar aprender como fazer assim na prática, procurar artigos acadêmicos. A nossa implantação ela é bem baseada assim em dissertações, em coisas que a gente já viu que o pessoal já estudou, que funcionou, que a gente tenta trazer para a nossa realidade, adaptando a nossa realidade, né? Não ficando muito refém daquela ideia, mas também desenvolvendo processos internos, né? Então, a gente partiu dessas três premissas básicas, né? A principal, que menos é mais, né? E aí foi traçado um plano de implantação BIM, né? Baseado nos pilares aí já bem conhecidos do BIM aí, né? Pessoas, tecnologia e processos. Traçamos essas premissas, né? As três que eu acabei de citar, que estão à esquerda aqui, né? Simplificar a padronização e depois ler e aprender com os pares, e entender os processos e aplicações para depois aprofundar o uso. E acrescentamos aí a colaboração ativa, né, desde o início, que é a premissa básica do BIM, sem colaboração desde o início, o BIM não funciona. Aprofundar a normatização, que é a parte que a gente já está aprofundando bem agora, com as classificações que eu vou mostrar para vocês. E lembrar que é um processo contínuo, né? O BIM ele é vivo, né? A indústria está sempre mudando, novos softwares, novos processos que a gente tem que sempre estar adaptando ali à nossa realidade, né? Então, traçamos as estratégias e das estratégias nós traçamos as ações, né? As atividades a serem desenvolvidas, né? Aí são as estratégias de implantação, né? São bastantes, eu não vou entrar em todas elas, eu só coloquei aí, só mais ilustrativo, a gente tem aí no caderno, né, que a gente vai disponibilizar em breve. Eu coloquei aí só para a gente discorrer sobre as principais que eu considero, mas a gente fez uma análise, né, das necessidades e objetivos do órgão, né? Aproveitando as habilidades internas, né, de alguns servidores que já dominavam alguns softwares, como o TQS, fomentar e promover o aprendizado da metodologia, tentar manter uma consonância entre a nossa implantação com a estratégia BIM nacional também, utilizar poucas aplicações, né, como eu falei no começo, para a gente poder facilitar a interoperabilidade, incentivar os servidores a ministrar cursos, né? O MPDFT tem essa característica de servidores ministrarem cursos internos, né? Capacitar o corpo técnico, introduzir novas habilidades e softwares, à medida que a gente fosse entendendo os processos, incentivar a colaboração ativa, realizar convênios e parcerias sempre que possível, aprofundar o conhecimento das normas, padronizar, estabelecer processos e requisitos de projetos e adequar constantemente o processo, né? Eu queria destacar dessas estratégias aí que eu li rapidamente, essas aqui, o que fez a gente avançar bastante, para não ficar tão preso à parte muito teórica da coisa e partir para a parte de prática, né? Então, a gente utilizou de poucas aplicações, né, no início, diminuindo o custo de aquisição, custo de treinamentos e facilitando a interoperabilidade. Quando você tem poucos softwares ali para fazer essa interoperabilidade, facilita. Aproveitar as habilidades BIM, né, dos softwares que a gente já dominava, como o TQS, introduzir novas habilidades, né, e softwares, de acordo com os processos foram sendo entendidos, e acrescentando a parte normativa, né, que é a classificação Uniformity, a Omniclass, a PNBR. Né? Então,
Como a gente pode observar aqui, nós só utilizamos aqui, inicialmente, o Raft, né? O TQS, o Navisworks e funções de plugins. A nossa ideia é sempre utilizar os plugins, o máximo que a Autodesk disponibiliza, e também com Dynamo, vou falar um pouquinho mais na frente, para ampliar a funcionalidade desses softwares, né? A ideia é sempre ampliar, para a gente não ter que adquirir um novo software. TQS, né, que a gente utilizou aí a parte de dimensionamento, e utilizamos os softwares auxiliares ali para ajudar na parte de dimensionamento, aí, essencialmente. Quando a gente começou a entender esses processos, né, como eu falei, a gente começou a introduzir novas aplicações, novas soluções. Entramos com o Key Builder para instalações, a parte de integração 5D aí do orçamento, do Orça Fácil, e casa muito bem aí com o Revit, né, o plugin do OrçaBIM, e avançando na parte de sustentabilidade, né, com o Insight e o Design Builder, e o 7D, né, a parte aí de gestão de edificações. A gente tem utilizado um sistema interno nosso desenvolvido pela Secretaria de Tecnologia de Informação do MP, que é o sistema Resolve, né? A gente tem utilizado esse sistema interno, ele não é BIM, mas que faz a gestão das nossas edificações atualmente. E, mais recentemente, é o desenvolvimento dos manuais BIM, né? De acordo com tudo que a gente aprendeu aí ao longo desse processo de implantação, desses estudos que nós fizemos, entre erros e acertos, nós desenvolvemos o nosso manual BIM, que eu vou mostrar hoje, mais utilização de template e também um manual de compatibilização de projeto em BIM. Então, a gente já tem esses processos todos traçados internamente para desenvolver, né? Aqui é o escopo de atividades, também está só ilustrativo. Eu não vou entrar, detalhar, a gente vai discorrer sobre eles ao longo do processo, ao longo das imagens aí que a gente vai apresentar. Então, só para vocês terem uma ideia da quantidade de atividades que nós, né, pensamos para poder concretizar essa implantação, a gente vai conversar um pouquinho sobre elas aí ao longo do processo aí da apresentação. Aí o nosso roadmap, né, é importante, eu sempre destaco na implantação, você tem que planejar, por mais que lá na frente você tenha que fazer ajuste no seu planejamento, mudar. A gente fez um planejamento aí de 2 quadriênios aí, 2014 a 2018, seria essa implantação mais robusta. Eu sempre falo que o processo de implantação BIM, existe um processo de implantação e um processo de consolidação, né? Às vezes as pessoas falam, vamos fazer um processo de implantação em 8, 10, 12, 14 meses. Beleza, você vai implantar, vai passar por vários processos ali, mas não necessariamente esses processos vão estar consolidados. Então, é importante que tenha um período de amadurecimento, de analisar esses processos, de realmente aplicar e fazer os ajustes. Então, esse segundo quadriênio aí é justamente esse processo de consolidar melhor, de fazer os ajustes, né? Então, a gente tem conseguido aí avançar dessa forma. Só para o pessoal ter uma ideia, é um formato bem grande, por isso que as letras estão bem pequenas aqui. Nada mais é do que aquelas estratégias que eu apresentei para vocês, com o escopo de atividades aqui, que a gente tem que desenvolver para poder chegar e atingir a estratégia, né? Então, vai estar no caderno BIM também, o pessoal vai poder ver com calma, ampliado, né, todas as informações. Eu queria destacar aí rapidamente os diferenciais da nossa implantação, né? Que a nossa implantação foi feita toda por consultoria, né, interna mesmo, por mim, pelos meus colegas lá, servidores. Eu desenvolvi todo o plano ali de implantação BIM, de execução BIM, e o projeto piloto compatibilizado. Lógico, se não tivesse alguém, o interessante é contratar uma consultoria externa, realmente, se não tiver alguém que domine o BIM, fica difícil. A equipe de implantação também toda, os servidores, e ministramos aí entre a gente vários cursos internos ali, né? Eu cheguei a ministrar alguns cursos de BIM, de Revit, de arquiteto, Revit Map, desenvolvimento de famílias, e para mim é o pulo do gato aí para você avançar, né, com as ferramentas BIM, é você saber parametrizar, desenvolver, né, todo o seu pacote de famílias e elementos, né? Então, agindo dessa forma, né, de fazer nossa implantação por conta própria aí, até 2018 a gente tinha um custo de implantação aí da ordem de 800 mil, né? Inicialmente, a gente adquiriu 33 licenças da suíte Autodesk, né? Mais os treinamentos internos e externos. Hoje eu estimo mais ou menos, o último levantamento que eu fiz, já passamos da casa aí dos 950 mil com as últimas renovações de licença. E a estimativa aí, fazendo análise de valores de mercado aí, a gente conseguiu uma economia aproximada aí de R$1,5 milhão aí, em consultorias de desenvolvimento de PIB, de famílias e de piloto compatibilizado, né? Comparando aí com o mercado e outras implantações aí.
Eu gosto sempre de destacar que precisa de uma consultoria, é esse pregão aí eletrônico do Exército. Eu acho um pregão bem legal, né? O pessoal que é de órgão público. Enfim, é um pregão que amarrou muito bem a votação do BIM lá no Exército. É um documento que tem bastante informação, referencial teórico muito legal, assim, para quem quer desenvolver uma contratação de implantação. Então, eu deixo a dica aí desse pregão eletrônico número 13 aí de 2016 do Exército. Perfeito, Wagner. Então, muito interessante ver esse processo bem estruturado de implementação do BIM no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, pensando não só na parte de tecnologia, mas também trazendo aí as questões de processos e políticas necessárias para a adoção do BIM, né? Foi importante você destacar a importância de se definir uma equipe, né, uma equipe de implementação, uma equipe que depois vai ficar responsável por multiplicar esse conhecimento internamente e todas as definições de padrões que foram feitas pelo Ministério. Passando desse primeiro momento, né, da definição do plano de implementação, como que foi os primeiros passos em relação aos projetos, a definição dos projetos pilotos e os resultados que vocês alcançaram nesses projetos pilotos? Bem, inicialmente, né, nos desenvolvimentos pilotos, eu gosto de abrir um parênteses aqui. A definição do projeto piloto parece ser algo bem simples, né, bem tranquila, mas na realidade ela acaba sendo bem complexa, porque você pegar os manuais e os principais teóricos aí de definição de piloto, alguns falam que você tem que fazer um projeto pequeno, outros um projeto de médio porte, outro de grande porte, ou um projeto fictício, ou um projeto real, enfim, existem várias teorias e assim eu vejo que todas têm prós e contras, né? Nós optamos por desenvolver projetos reais, né, do nosso planejamento projetual ali, interno, porque eu entendo que um projeto fictício não simula as pressões externas, políticas, de prazos, enfim. Então, acho que um projeto real simula melhor toda essa situação. Em contrapartida, a gente está aprendendo uma nova metodologia e também o prazo de elaboração desse projeto acaba sendo um pouquinho estendido ali no começo, mas a gente preferiu dessa forma, né? E funcionou bem para a gente. Inicialmente, quando eu estava montando o plano de implantação, eu comecei a desenvolver esses dois projetos aí, são projetos que já estão executados no MP, que é a Promotoria de Justiça de Braslândia, né? E a Promotoria de Justiça do Paranoá. Braslândia está finalizando, na realidade. E eu aproveitei para configurar o template inicial de arquitetura, né? Fiz as configurações de unidades, escalas, materiais, famílias de modelo, enfim. Na Promotoria de Justiça do Paranoá, que é esse modelo aqui embaixo, eu aproveitei para criar as massas complexas, para poder fazer essa pele de vidro aqui inclinada e as outras peles de vidro do prédio, as definições dessas peles de vidros com todos os parâmetros, dimensões, né, que nós utilizamos nos nossos projetos, definição dos parâmetros e tabelas ali, já temos as tabelas ali para conversar com o pessoal do orçamento, já trazendo um pouquinho a extração do quantitativo, né, para mostrar ali, trazer o BIM um pouco a realidade. Então, nesse primeiro momento, eu acabei trabalhando só, porque eu estava montando o plano de implantação e a equipe estava treinada, né? No segundo momento, aí sim, esse foi o nosso primeiro projeto piloto, né? O que eu posso dizer, foi a Promotoria de Justiça de Brasília 2. Esse prédio está construído, ele fica ali próximo ao Parque Shopping, aqui em Brasília. Ele já estava todo feito, né, na metodologia antiga, no AutoCAD, com todos os orçamentos, documentação, prestes aí para licitação. E eu vi a oportunidade de a gente remodelar esse projeto e fazer os comparativos de quantitativos, que é um passo importante na implantação, para que a gente possa ter uma certa confiabilidade ali em tudo que está fazendo, né, enfim. E aí, nesse modelo aqui, eu finalizei o template de arquitetura, né, com a apresentação técnica gráfica que a gente já desenvolvia antigamente, né, adequando toda a parte gráfica aí, e aproveitei para conversar muito com a equipe de fiscalização e de orçamento. Por que fiscalização e orçamento antes da equipe de projeto? Então, a equipe de fiscalização é importantíssima porque eles estão na obra, né? Então, eles têm um conhecimento muito prático de como tudo é executado, né? Então, assim, eu precisei conversar com o pessoal para entender como é que é executado aqui um piso externo de um pátio que fica sobre uma garagem. Quais são as camadas envolvidas, né? Você tem a laje, tem a penetração, tem o contrapiso, né? Tem ali o piso acabado. Quais são as camadas que você tem ali no passeio, ali no rolamento dos carros, no estacionamento. Então, tudo isso tem que ser alimentado no modelo, né?
Antigamente, nos prédios antigos, eu chegava ali no último piso do subsolo, desenhava 2 linhas e colocava o acabamento final. E aí o pessoal do orçamento ia lá e montava a composição, não sabia nem quais são os elementos, nem as camadas que são envolvidas na execução ali de um piso de subsolo. Então, mais de 20 anos fazendo isso e não sabia. Então, assim, o pessoal da fiscalização me explicou as camadas. Ó, tem uma camada de lona, depois tem a camada de brita, vem o concreto, depois vem o piso, depois vem o contrapiso, o piso acabado. E aí, tudo isso aí a gente tem que trazer para o nosso modelo, para que a gente consiga extrair corretamente todas as informações. Então, essa é a grande dificuldade da implantação BIM, essa mudança de pensamento, né? A gente projeta de um jeito que tem que aprofundar muito mais o conhecimento do processo, poder modelar bem para poder chegar a resultados satisfatórios, né? E aí, no segundo momento, eu entrei com a equipe de orçamento, que aí foram avaliar todas as tabelas que eu tinha montado, que a gente montou, e aí fomos definir aí como é que a gente ia fazer a extração de quantitativos, né? É metro quadrado, é metro cúbico, é unidade. Então, assim, como é que vocês fazem a quantitativo de esquadrias? Como é que é o quantitativo de revestimento de parede? Qual unidade que vocês preferem? Fizemos todos esses ajustes nas tabelas também. Aí sim, eu tinha um template que realmente estava condizente com a forma de metodologia BIM, que é você ter ali uma edificação virtual, né, representando o que realmente vai ser executado, e uma extração de quantitativo precisa e de acordo com a minha equipe de orçamento, de acordo com o que eles fazem, né? Aí sim, a partir daí, né, nós fomos para o próximo piloto. Que aí ainda é o projeto de Brasília 2, né, mostrando aí que ele foi construído, já foi entregue, foi inaugurado em 30/11/2018, esse prédio que eu estava apresentando aí. E como ele passou pelas fases de licitação, de execução e as-built, eu aproveitei aí para poder fazer os estudos de licitação, execução e as-built, a parte de ND500, para que a gente pudesse desenvolver processos, né, de licitação, ver como é que a gente vai licitar nossas obras em BIM, criar os parâmetros ali dos editais e também fazer o desenvolvimento do as-built. Então, a gente aprendeu como fazer o as-built já para deixar tudo certo para os próximos modelos. Então, foram passos a passos que nós fomos em cada piloto, né? Esse foi o primeiro. Aí foi um outro piloto, foi o edifício administrativo, né? Um edifício de estrutura mista, concreto e aço. Aproveitamos já para fazer estudos de insolação ali, começamos a ver já a parte energética ali, fazer um modelo, um estudo de massa inicial para ver colocação de brises, posição de brises. Então já começamos a fazer essa parte energética para evoluir para um modelo energético avançado, né? Logo mais à frente. Foi feita a extração de quantitativos direto do modelo e aproveitamos para desenvolver aí nesse projeto os templates de ar-condicionado e de estrutura mecânica, de mecânica e de estrutura de aço. Por quê? Não dava para fazer todo o projeto, aquilo que eu falei para vocês, questão de prazo, de tempo. Como a gente estava aprendendo a metodologia, nós fomos fazendo aos poucos. Nesse projeto, o que a gente pode desenvolver? Vamos fazer o template de mecânica e vamos fazer o template de estrutura metálica. Fizemos a compatibilização entre a estrutura de mecânica e ar-condicionado. É um projeto que foi muito gratificante. Avançar aqui um pouco para a gente ver. Como vocês podem ver, foram previstas todas as furações nas vigas, aí já é uma prancha detalhada, extraída diretamente do modelo aí, né? Com toda a quantificação extraída diretamente com os quantitativos pelo Revit. O detalhamento, o pessoal fala, eu discordo. A gente consegue trazer todo o detalhamento que a gente fazia assim, no CAD para o Revit e para as outras soluções, enfim. Aqui uma representação aqui da furação para passar o duto de ar-condicionado. Então, foi prevista todas as furações em todas as vigas metálicas. Teve vigas que tiveram 2, 3 furações, né? Então, foram calculados todos os esforços aí, né, para poder fazer esse projeto. E é importante, porque essas vigas são de fábrica. Imagina a gente chegar lá e um duto de ar-condicionado não passar por uma viga metálica dessa. Dor de cabeça, de ter que furar a viga lá em obra, ter que chamar o engenheiro para calcular novamente, ver como é que vai fazer os reforços, enfim, dor de cabeça. Aí a gente conseguiu fazer uma compatibilização prévia perfeita entre estrutura e ar-condicionado. Ainda o edifício administrativo, mostrando o pavimento tipo, né, do ar-condicionado que desenvolvemos. Montamos também um sistema de chiller, né, padrão. Hoje a gente já tem todas as famílias aqui do sistema de chiller, né, que a gente utiliza nas nossas promotorias. Só para vocês terem ideia, montamos 51 pranchas de detalhamento no Revit,
93 da parte de concreto no TQS e a parte de ar-condicionado também toda no Revit, 27 de detalhamento. Aí, finalmente, né, passando por esses dois pilotos aí, nós finalmente vimos a oportunidade ali, tivemos um tempo maior para desenvolver e chegamos à conclusão que estava na hora de fazer o nosso primeiro projeto 100% em BIM. Então, esse projeto aí foi um projeto da Promotoria de Justiça do Riacho Fundo. Nós iniciamos realmente os processos todos BIM, desde o começo, desde as primeiras reuniões de projeto, a parte ali, fazendo os estudos, as análises, sempre reuniões ali de compatibilização com uma certa frequência, né? Fizemos arquitetura, estruturas, instalações, né, completas. Fizemos um total de 218 pranchas, né, de detalhamento. Foram desenvolvidos os templates, né, de elétrica, que a gente não tinha ainda, o template de hidráulica, a parte de contra-incêndio, foi toda desenvolvida. Com isso, a gente fechou todos os nossos templates, né, que até então a gente não tinha fechado. Fizemos também os estudos ali de insolação, ali para posicionamento de brise, né, alocação da edificação, né. Só para vocês terem ideia, nós fizemos tudo isso com 2 aplicações, aquilo que eu falei lá no início, utilizar poucos softwares no início para diminuir problemas de interoperabilidade. Então, fizemos praticamente tudo aqui com a solução com o Revit, arquitetura elétrica, ar-condicionado, esgoto, água fria, contra-incêndio, e a estrutura no TQS, né? Obviamente que utilizamos alguns softwares aqui auxiliares para fazer o dimensionamento, né? Compensar essa parte de dimensionamento aí das instalações para a parte do Revit. Né? Então, utilizamos o RAP para o ar-condicionado, o Hydros na época, hoje já estamos com o Key Builder, e o Easy Power para a parte de elétrica. Né? Aqui foi a compatibilização, foi realizada toda a compatibilização, né, com o esquema de IFC, né? Fizemos a interoperabilidade com o Revit, link cruzado, né, cruzando todas as disciplinas no Revit e o Clash Detection no Navisworks. Então, fizemos aí o cruzamento entre todas as disciplinas, arquitetura e estrutura, arquitetura e instalações, estrutura e instalações, e as instalações entre si também, né? Tanto no Revit, com a ferramenta Interference Check, que é uma ferramenta que é subutilizada, mas eu acho uma ferramenta muito poderosa, a gente usa bastante durante a engenharia simultânea, e também o Clash, aí, né, a compatibilização no Navisworks. Né? Aí um exemplo dessa edificação é a documentação de arquitetura extraída diretamente, né, do modelo, aí o 2D e 3D, nós geramos 47 pranchas, ou seja, hoje, qualquer elemento construtivo que eu coloque aqui no meu modelo, se eu coloco uma parede aqui com revestimento XY, automaticamente ela alimenta essas tabelas aqui as nossas tabelas de quantitativo e também as nossas legendas. Então, não corre o risco de ter uma legenda aqui com alguma informação errada. Se está na legenda, é porque está no modelo. Se eu remover do modelo, automaticamente remove das legendas e vice-versa. E temos aí... Opa, passaram 2 aqui. Vamos lá. Aí, outro detalhamento, né? Um exemplo de detalhamento aí que fizemos dos brises, mais uma vez também com todo o quantitativo, todas as agendas, mais uma vez provando que é possível fazer bons detalhamentos também na ferramenta. A estrutura, o modelo 3D, que nós importamos do TQS, né? Via IFC, para integrar o Revit, para fazer a compatibilização, né? Foram geradas 51 pranchas. Aqui um exemplo de compatibilização, que nós fizemos arquitetura versus estrutura, né? Como vocês podem observar, fazendo aí diferença de vigas e esquadrias aqui, num posto em inglês que dá para o subsolo. E aqui embaixo é a solução adotada, né? Conversamos lá com o engenheiro estrutural, conseguimos diminuir um pouco a seção das vigas e alongamos aqui as esquadrias. Fizemos a compatibilização, tiveram dezenas e dezenas de casos, é apenas um exemplo que eu estou trazendo. Finalmente, aí chegamos no nosso modelo federado, né? Com todas as instalações, só para vocês terem uma noção aí do tamanho aí da complexidade, né? De todas as instalações unidas, né, no projeto para fazer a compatibilização, é bem trabalhoso. Ar-condicionado, elétrico, hidrossanitário e contra-incêndio.
Aqui um exemplo, né, da compatibilização. Aqui encontramos aqui um clash aqui entre a saída de ar, né, e os dutos de contra-incêndio, e aqui também a parte de elétrica, né. Fizemos a compatibilização no Navisworks, né, geramos relatórios de interferência por captura de imagens e coordenadas. E aqui nós utilizamos níveis de trabalho, né. Hoje a gente já conseguiu evitar uma série de interferências, né. Hoje a gente trabalha com níveis de trabalho, definimos os níveis de trabalho dentro do entreforro, né. A gente já especifica quais níveis que cada disciplina irá trabalhar para evitar uma série de interferências, e com isso a gente conseguiu reduzir bastante o número de interferências aí na hora das análises. Então é importante serem definidos esses níveis de trabalho aí no entre-forros, né? De acordo com o projeto, a solução, a gente pode mudar essa sequência aqui. Às vezes o AVAC vai lá para cima, quando a gente tem vigas faixas, enfim, isso varia um pouco. Aqui é o nosso pavimento típico, com todas as instalações aqui, só para a gente ter uma ideia. Então, é muito fácil compatibilizar, até visualmente a gente consegue enxergar ali, né, as interferências. Aí também um relatório gerado também no Teclab Insight, né, geração de BCF, que a gente utiliza lá com a BIM Collab, né, capturamos as coordenadas aqui, como também lá no Navisworks, geramos os relatórios de interferência aqui, da parte de ar-condicionado com elétrica, né, houve um cruzamento aqui, mando para os engenheiros envolvidos, né. E aí os engenheiros recebem esse relatório, né, BCF lá, abrem lá pelo plugin, né, da BIM Collab, ele não precisa procurar os clashes, ele só clica lá nos clashes, automaticamente aparece para eles lá, né, dentro dos modelos. Ele consegue fazer a solução, alterar, ele reporta aqui a solução que foi adotada, alimenta o relatório e de volta para o coordenador de projetos e para o agente compatibilizador, né, para saber ali se a gente tenta fazer semana a semana, e os relatórios principalmente ali no máximo quinzenalmente. Então a gente vai desenvolvendo os projetos ali em engenharia simultânea, né? Aí só um exemplo aí do modelo de água potável, aproveitamento pluvial já separado, né? Ele já separadinho aí. Geramos 28 pranchas, só para a gente ter uma noção. Aí o modelo de esgoto e águas pluviais, né? Aí o detalhamento também extraído diretamente do modelo, né? A parte de esgoto e águas pluviais. Aí, mais uma vez, é muito fácil detalhar, né, nos softwares BIM, né? Então, antigamente, principalmente quem faz projeto de esgoto sabe da dificuldade de saber as alturas, né? Que as tubulações descem ali dos ralos, que passam das lajes, né? Então, com a ferramenta aqui, a gente consegue fazer detalhes em 3D, colocar essas alturas. Então, fica um projeto bem mais preciso do que é feito hoje atualmente em CAD. Aí o modelo de contra-incêndio, né, que foi desenvolvido, geramos 20 caixas de detalhamento. Mais uma vez aí, o sistema de bombas todo detalhado em 3D, em todas as vistas. Se eu coloco qualquer equipamento aqui, se eu coloco uma bomba, automaticamente ela aparece aqui, né? Com a especificação exata. Se eu troco a bomba, automaticamente tudo é trocado. Então, todas as informações ali estão garantidas em todas as pranchas, que são as mesmas, são idênticas, né? Graças à parametrização. Aqui também, né, toda a parte aqui de detalhamento, ou seja, não tem como o camarada errar a execução, está tudo muito bem detalhado, com todas as informações, e principalmente o detalhamento em 3D enriquece muito o projeto, facilita muito a execução. Aqui o ar-condicionado, né, a gente tem aí. A relação aí dos modelos, né, do detalhamento também da parte de ar-condicionado, diretamente do modelo. Aí, já a parte de instalações elétricas, dados, detecção e alarme incêndio também, o modelo. Aí, finalmente, a gente chegou aí no... Né, quando finalizamos esse projeto, nós conseguimos atingir aí um LOD aí 300/400, né, do nosso modelo. Sempre importante destacar que a maioria dos elementos tem o LOD 300, desenvolvimento 300, mas alguns no 400, com algumas peles de vidro, mais detalhamento de esquadrias, enfim. A produtividade aí que a gente conseguiu mensurar nesse projeto, no que estou fazendo agora, conseguimos fazer aí os projetos 30% mais rápidos, né, algumas disciplinas, né? E algumas atividades projetuais até 50%. Por um detalhamento, um corte, uma fachada, com certeza você elabora aí 50%, 60% mais rápido aí,
tranquilamente, né? E com precisão, né? O estágio de implantação, nós entramos no nível 2.0, né? Colaboração aí bem ativa. Nós utilizamos o servidor BIM, né? A plataforma 60, VPN, muitas videochamadas, né? O Trello aí para o trabalho remoto. A gente já trabalhava assim um pouco remotamente antes da pandemia, então não tivemos problemas com a pandemia. A gente já estava nesse estágio aí de colaboração ativa, trabalhando em engenharia simultânea, né? Todo mundo trabalhando. Então, nosso reto hoje é a engenharia simultânea. Quando a arquitetura está prestes a ser aprovada, o engenheiro mecânico começa o projeto dele, ele desenvolve um pouco esse projeto, divide com os colegas das instalações, e os colegas já começam a desenvolver os projetos, acompanhando o projeto de mecânica, que é o que ocupa o maior volume ali no entreforro, né, no LOD menor. Ele já vai projetando, fazendo os devidos desvios para evitar interferências. Então, isso cai drasticamente o número de interferências. Então, é muito bom, já que tem essa possibilidade de trabalhar com os links cruzados, né, da ferramenta, trabalhar em engenharia simultânea e colaboração ativa o tempo todo agiliza demais. E quando entra no processo de detalhamento, aí você tem várias pessoas trabalhando, 4, 5 pessoas trabalhando em worksharing, detalhando, e aí você consegue detalhar aí várias pranchas em um dia, né? Aqui eu vou falar um pouquinho aqui dessa parte da produtividade ainda, né? Que a gente conseguiu aferir aí, né? A diminuição do tempo de elaboração. Nós utilizamos aí algumas rotinas Dynamo, desenvolvemos rotinas Dynamo, eu e um colega lá, tem mais um outro agora também, começou a desenvolver, o Eliel e o Guilherme, e eles estão desenvolvendo rotinas para lançamento de vagas, né, para numeração automática de vagas, rotinas para gerar diagrama trifilar também na parte de elétrica, alguns dimensionamentos. E uma coisa que a gente tem feito é pegar algumas tabelas de dimensionamento que nós temos em outros softwares ou em Excel e passando diretamente para dentro do Revit. Então, a gente tenta trazer essas tabelas e faz as tabelas para que esse cálculo seja automático já dentro do próprio modelo. Criamos também a videoteca, né, que na realidade é uma videoteca com vários vídeos curtos, de 1 a 1 minuto e meio, com som ou sem som, explicando ali algumas tarefas. Vamos supor, uma tarefa que o colaborador faz poucas vezes. Fazer o georreferenciamento e definir o ponto base de projeto, no início do projeto. Você faz aquilo hoje, só vai fazer daqui a 8 meses, 6 meses, em um outro projeto, enfim. E aí, tem essa videoteca para tirar uma dúvida rápida ali do colega, para ver como é que faz, para relembrar os passos. Então, é de grande ajuda essa videoteca. Opa, muito bem. Fantástico, Wagner, o que você apresentou até então, né, tecnicamente, né, nós percebemos que o BIM ele envolve um processo gradativo de implementação, então, a cada ciclo de projeto, novos usos são planejados, são empregados, os procedimentos acabam sendo revistos, né, a gente consegue entender também como isso é importante para aumentar a maturidade da própria equipe, né? Então, hoje a SPO, pelo que percebemos, tem uma ampla expertise, tanto na parte de modelagem, como na parte de compatibilização de projetos, né, seguindo toda a multidisciplinaridade que é comum, é pertinente aos projetos de vocês de edificações, e também é válido comentar que vocês já chegaram no nível de maturidade tão alto que já passaram por processo de simplificação e de otimização dos processos, né, por meio do Dynamo, programação visual e assim por diante. E aí eu queria abordar agora com você, Wagner, o ponto de vista da normalização do BIM no Brasil. Então, como vocês têm trabalhado hoje com a padronização e classificação da informação dentro dos seus modelos? Pode comentar um pouquinho? Sim, vamos lá. Tá, então, a classificação da informação, a gente está em R15965, né? Infelizmente, ela ainda não foi concluída, principalmente a parte dos elementos, né, os resultados da construção. Então, nós resolvemos criar uma codificação interna, né, inicialmente, para poder suprir essa falta ainda do complemento da norma, para depois migrar totalmente para a norma, né? Então, criamos inicialmente a codificação DFT, criamos a codificação de estrutura analítica de projetos, essa a gente vai ter mesmo, e criamos a de cadernos de encargos e especificações para suprir a NBR 15965, né? Tomamos como base a estrutura da CEAP, né, que é uma EAP bem consolidada aí, né? E criamos também a codificação de insumos e composições, que é para a parte do orçamento, né, para fazer a integração 5D, né?
Então, inicialmente aqui eu tenho só o nosso modelo aqui, bem resumido da nossa EAP, né, inicial, elaborada, né, com todos os itens, serviços preliminares, infraestrutura, superestrutura, alvenaria, né, até a parte lá de instalações mecânicas e testes, enfim. E criamos aqui a EAP já, mostrando ela um pouco expandida, né, os serviços com os códigos aqui, serviços preliminares, eu tenho a limpeza de terreno, fechamento do terreno, a parte de infraestrutura, fundações, ela vai abrindo aqui a árvore, eu tenho a parte de estacas, a parte de fundação aqui, os tubulões, os blocos, enfim, o que acontece? A gente pega essa codificação aqui, que é a AP, lançamos os nossos elementos construtivos, os nossos modelos, para depois chegar na parte de planejamento, lá no Navisworks, quando trazemos lá todo o nosso orçamento já em estrutura de EAP lá, né, na ferramenta que escolhemos, que é a nossa fácil, nós fazemos essa integração lá no Navisworks, para fazer o planejamento 4D e as simulações, né? Então, foi criada essa estrutura analítica de projetos. Aí, a classificação do caderno de encargos, que é a que está suprindo a da NBR 15965, né? A base da CEAP, ela é composta aqui por até 6 dígitos, né? Até 6 campos de 2 dígitos, melhor dizendo, e acrescentada aqui de um sufixo, né? Com as 3 dígitos. Então, aqui eu tenho a parte que vai no caderno de encargos, né? A codificação para cada elemento construtivo, e a especificação aqui, esse que traz a especificação. Aqui um exemplo, eu tenho aqui o código da disciplina de arquitetura, com revestimentos, é um piso, é um porcelanato. E no sufixo aqui eu tenho justamente a descrição desse porcelanato, as dimensões dele, né, a parte de existência, né, o fabricante, marca que a gente utiliza só referência, como referência, enfim. Então, a gente criou, baseado na estrutura da CEAP, essa quantificação de encargos e especificações. Aí, só mostrando aqui, a gente pegou da CEAP, e aqui já é o nosso modelo interno, né, que nós já estamos desenvolvendo. Aí, a parte de arquitetura, por exemplo, aqui você tem o item, arquitetura é o número 4. Aí você tem o item 40102, que é esquadrias e portas, e aí você tem os tipos de esquadria, ferro e aço, ferro, alumínio, e cada construtivo desse, no meu projeto, a gente vai lançando esse código, e a ideia é que, futuramente, né, através da programação, lá, Python e do banco de dados que a gente está desenvolvendo, fazer essa extração automática, né, através de metadados aí para o nosso caderno de encargo de especificação, para que isso fique mais automatizado também, né. Aqui é como aparece essa classificação que nós criamos, né? Aqui eu tenho o prefixo, que é a codificação que vai aparecer no caderno de encargos, né, para esse lavatório. E temos os itens que estão aqui incluídos nesse lavatório, né? A válvula de escoamento, o sifão, né, com as especificações de cada um que vai vir no caderno de especificação. Isso é como aparece nos nossos projetos, né? Quantitativo, né? Muitos me perguntam por que nós criamos a codificação. Eu já acabei de explicar, porque a NBR não está concluída, a 15965, e a ideia, a gente criamos a codificação de um jeito que vai ficar fácil migrar quando ela estiver concluída. Então, eu falei, para que essa codificação? Para a gente ter uma extração de informações mais precisas, para criar a estrutura analítica de projetos mais fácil e mais padronizada, orçamentos codificados e automatizados, tentar automatizar com metadados o caderno de encargos, especificações, evitar estar digitando as coisas, para que essas informações sejam alimentadas automaticamente. Planejamento, então, assim, só tem ganhos. Eu diria que a parte bem complexa da implantação BIM, você começar com isso lá no início, começa a complicar um pouco a implantação, por isso que nós adotamos a estratégia de entender melhor os processos, para depois ir aprofundando, e eu acho que funcionou muito bem. Aqui já a integração 4D no Navisworks, né, esse modelo do projeto que a gente está fazendo agora. Como eu falei, os elementos aqui já estão com o código EAP, né, da estrutura analítica lançado em cada elemento construtivo, e a gente vai fazendo, né, a integração, a indexação ao cronograma, né, que foi gerado aí no software, pode ser no Orça Fácil, que é o nosso caso, pode ser no Primavera, enfim, no Project. A gente faz a indexação aí do cronograma ao modelo para gerar aqui o planejamento 4D, né, a simulação dos prazos para fazer o acompanhamento da obra. E a ideia é que nossa equipe de fiscalização utilize esse modelo, né, e a empresa também que for executar a obra utilize esse modelo
para utilizar durante a execução da obra. Aqui já a integração 5D, né, como eu falei para vocês, também feita baseado na classificação de composições e insumos, que eu falei. Nós já temos já o nosso template já de orçamento, então a gente passa, né, faz a integração do orçamento direto no Revit, né, aí da nossa plataforma de orçamento, justamente com o plugin de integração com o Revit. Aqui um exemplo, a gente estava fazendo um levantamento aqui, eu consigo ver aqui todos os elementos construtivos diretamente através do plugin. Ele já busca na base de dados lá, Sinap ou qualquer outra base de dados que eu possa trabalhar dentro lá da plataforma, e já vou só conferindo os elementos, tem uma conferência visual, e ele vai gerando orçamento automaticamente, de uma forma rápida, bem precisa, com uma grande diminuição do tempo de elaboração. Muito prático mesmo, graças à codificação, porque a gente faz essa filtragem com a codificação. Quando eu jogo o modelo aqui dentro, o plugin já terminei ali no meu template as codificações, já lê essas codificações e já traz informações automaticamente. Perfeito, Wagner. Agora, até aproveitando um tema que faz parte do web, né, falar um pouco da interoperabilidade entre as soluções que vocês usam dentro do Ministério. A gente vê aí um portfólio grande de soluções que vocês usam, né? Pelo que a gente conversou, a gente vê as soluções da Autodesk como eixo principal das soluções dentro do Ministério Público, e vocês contam com uma série de plugins e soluções de terceiros e trabalham com a parte do IFC para fazer esse trabalho, né? Trazendo também, aproveitando uma pergunta de um dos nossos participantes, que é o Alfredo Magno Cairo Miranda, ele questionou justamente esse ponto, né? Como que se dá a interoperabilidade entre os softwares dos diversos projetistas complementares e as soluções que vocês usam internamente, né? Se você puder discorrer um pouquinho de como que tem sido feito esse trabalho dia a dia na Secretaria de Projetos e Obras. Ok, vamos lá. Então, como eu falei, nossa implantação começou com poucos softwares, né? Lá no início, Revit, TQS, Navisworks. Vocês podem ver agora, nós já temos já um esquema de aplicações aí, de soluções bastante vasto aí, né? Atualmente, a gente utiliza o Revit para a parte de arquitetura, mecânica, elétrica, e o Revit K-Builder para a parte de esgoto, água fria e contra incêndio. Aí depende do engenheiro que está desenvolvendo. Alguns preferem o K-Builder, outro Revit, enfim. Utilizamos softwares auxiliares para dimensionamento, né? O TQS na estrutura, o Navisworks e agora o teclado Insight, mais o Revit para a parte de engenharia simultânea, validação dos nossos modelos, né? E a compatibilização. O Navisworks planejamento 4D, 5D, o orçamento 5D, o Insight Design Builder para a parte de energia, né? Fazendo as simulações aí iniciais. E o Revit, o Resolve, que é o sistema lá do próprio MPDFT para a parte de gestão e manutenção, né? Vamos seguindo nessa linha. O A360, né? Que a gente está estudando aí a ferramenta do BIM, né? 360, né? Que é uma ferramenta mais robusta que vocês possuem. E o Trello para fazer a parte de gestão de projetos e tarefas, para a gente se coordenar ali nas atividades projetuais. E os editores de textos aí e tabelas, né? Que a gente conhece aí do mercado. Enfim. A funciona muito bem, né? Como você falou, a maioria dos nossos projetos é feito no Revit, né? Então, a gente, para comunicar com esse software, a gente tem uma boa interoperabilidade, conseguimos gerar os arquivos IFC ali, tanto do TQS quanto do Revit para o TQS, também agora já aceita mandar o modelo 3D também, para o Navisworks, né? Então, a gente faz sempre essa interoperabilidade, trabalhando em engenharia simultânea, como eu falei para vocês. Desde o começo, todos os projetistas já estão interligados, cada um vê o projeto do outro enquanto está desenvolvendo, então, já vai fazendo os desvios necessários, já vai compatibilizando, fazemos as reuniões de compatibilização ali, né? Ali semanalmente, geramos os relatórios para que seja feita essas compatibilizações. Então, a interoperabilidade tem funcionado bem, é ainda um tema que precisa melhorar bastante, assim, a gente entende que a Build Smart já evoluiu muito no processo, mas ainda a gente encontra alguns errinhos quando a gente exporta ainda de um software para o outro, né? Algumas famílias que vão trocar, alguns elementos, mas como a gente já tem como a gente já fizemos vários testes, a gente já conseguiu encontrar essas pequenas falhas
e encontrar soluções para ela. Então, funciona perfeitamente assim a interoperabilidade, a gente consegue trabalhar, levar de um software para o outro dentro dessas soluções. A gente simplesmente estuda, sempre que vai implantar uma ferramenta, a gente estuda 2 ou 3 aplicações, faz testes, pede período de teste. Vocês sabem que a gente já pediu período de teste para vocês, para outros fornecedores, que a gente gosta de testar e ver na prática como é que a coisa funciona, né? Então, assim, a gente não, simplesmente não, vamos adotar essa ferramenta. Não, vamos adotar primeiro para a gente poder ver se funciona com o que a gente já tem desenvolvido, né? Então, a interoperabilidade tem funcionado bastante. E essa parte de colaboração que a gente usa o servidor BIM e trabalha com VPN remotamente e também no edifício sede. Então, a gente já está com a colaboração ali bem amadurecida. Pronto, muito bem. Então, vocês estão nesse processo de consolidação, né, toda essa experiência técnica que foi narrada até aqui. E aí, Wagner, eu queria entender, né, sua avaliação em relação ao estágio atual do BIM no Ministério Público, né, em relação a toda a literatura que existe hoje, a todos os casos de sucesso que já foram compartilhados, inclusive com outros clientes aqui no nosso portal de webinars, etc. Como você entende e avalia o estágio atual do BIM dentro da SPO e em relação também à estratégia BIM Brasil, né? Porque nós estamos falando do MPDFT, que é um órgão público. Em breve, muito em breve, nós teremos aí por meio da estratégia BIM Brasil mais uma necessidade de que essa metodologia ela seja adotada pela administração pública, e vocês são pioneiros desse assunto. Então, é bom entender também essa autoanálise, né, que você entende hoje e o que vocês estão também definindo como próximos passos de evolução tecnológica. Então, se puder falar para a gente um pouquinho a respeito. Tá. Vamos lá. Então, assim, fazendo uma comparação da nossa implantação BIM com a estratégia BIM-BR, a gente conseguiu avançar bastante. Né? O que está previsto para 2021, que é elaborar os modelos de arquitetura, engenharia, parte de interferências, documentação 2D a partir de modelos, nós já conseguimos concluir em dezembro de 2018, né? Já tem praticamente 3 anos que está prevista a estratégia. A partir de 2024 é os usos do primeiro mais o planejamento, orçamento. Nós já concluímos todos os estudos, né? Todas as diretrizes agora em novembro, né? Mesmo com a pandemia, conseguimos lançar. Como mostrei já o planejamento 4D do Works, né? E Tecla Insight, a parte de orçamento aí, Revit e Orça Fácil. E também já conseguimos fazer os nossos as-built, né? Assim, já temos condições total de acompanhar nossos as-built, as diretrizes já traçadas. E o que está previsto para 2028, que é a parte do ciclo de vida, obra e manutenção, na fase inicial da adequação, já fizemos algumas obras de reforma, substituição do chip, uma promotoria nossa de Samambaia, do Paranoá. Estamos analisando algumas soluções aí, de gestão e edificação, mas atualmente, como eu falei, utilizamos o sistema Resolve aqui, né? Então, a nossa previsão é concluir aí todos esses passos da estratégia em 2022, aí 6 anos antes aí do que o governo federal está aí, né? Que é um bom prazo aí para que os órgãos se adequem. A nossa estratégia está bem avançada aí, como vocês podem ver, a nossa implantação, e a gente espera cumprir, né? Avançar aí e conseguir fechar todo esse ciclo aí. Com relação aos próximos passos aí, avançar na integração, né, 6D, que é a sustentabilidade e eficiência energética. Como eu falei para vocês, a gente faz análise de locação, a parte de iluminação solar, para ver ali posicionamento de brises, de antenas, enfim. Só que aí nós avançamos com estudos com Insight, com Design Builder, para fazer já a parte de simulação e análise de carga de aquecimento, também resfriamento. O nosso engenheiro mecânico lá, o Ailton, ele também com software para fazer esse tipo de simulação e análise. Essas otimizações, essas simulações mais precisas aí. À medida que o modelo vai avançando, que a gente vai definir os materiais, a gente consegue dizer todos os materiais ali que estão no piso, nas paredes, revestimentos, nas portas, nos vidros, para poder fazer esse estudo energético mais aprofundado aí. A NBR 15575, ela cita o Energy Plus, né? É uma ferramenta norma, mas o Insight também ele já usa o mesmo motor do Energy Plus.
e o Design Builder também. Então, assim, embora a norma ainda não cite esse software, a gente entende, embora a norma não cite, tem alguns outputs ali um pouco fora da norma, as informações geradas, elas são precisas, elas podem até 100%, não estar 100% de acordo com a norma, mas ajuda muito na tomada desses projetos e nas definições projetuais. Então, acho importante fazer essas análises e a gente ir aprofundando aí nesse campo, né? O 7D aí, né, começamos aí a gestão de edificação, né, de facilities, né, já estamos adotando o COBE aí, né, o COBE, começamos a colocar aí já a parte de gestão de edificação, desde as primeiras fases projetuais, a gente já vai alimentando aí todas as informações aí no nosso modelo projetual, as informações ao longo da execução, os equipamentos que estão sendo instalados, fabricante, né, em qual setor, a parte de garantia, documentação, aí que esses projetos já saiam dessa forma agora, as revisões já foram todas adotadas, né? As informações são inseridas aí durante todo o modelo, principalmente ali no S-Build, né? Porque o S-Build ele vai servir de base para justamente fazer essa integração 7D, né? Então, já estamos utilizando utilizamos o plugin aí, o plugin do Classification Management for Revit, né? Com a extensão do COBE para poder fazer essa inserção de informações, né? Então, como eu falei, estamos consolidando. A gente já fizemos os testes, já lançamos em alguns modelos, mas é aquele processo que eu falei de consolidação do nosso roadmap aí. Perfeito, Wagner. E aí, antes da gente encerrar e abrir para as perguntas, né, é um prazer hoje poder estar aqui com você e abrir espaço para você divulgar o conteúdo do caderno BIM, elaborado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, né, nesse lançamento do caderno. O caderno, ele descreve hoje os processos internos da Secretaria de Projetos e Obra para a parte de elaboração de projetos, a parte de planejamento 4D, 5D, sustentabilidade, execução de obras, e também tem alguns requisitos relacionados à parte de especificações para as contratações. Então, eu vou passar a tela para você poder mostrar um pouquinho o caderno, tá? Muito bem. Estão conseguindo visualizar aí o caderno já? Já, agora já está aberto. Ok, então esse aí é o nosso caderno BIM, né? Conseguimos concluir. Eu digo que ele é fruto aí da nossa experiência, da nossa maturidade ao longo do processo de implantação, de todos os erros e acertos, né, que nós tivemos. Vários estudos, como eu falei, nossa metodologia de implantação é baseada em coisas práticas, em estudos aí acadêmicos, né? Então, conseguimos formatar, né, agora com os processos já consolidados, conseguimos sentar e escrever esses processos, eles vinham sendo escritos, né, à medida que a gente ia aprendendo e determinando os processos, e agora fizemos essa consolidação aí, né, um caderno bastante extenso, 315 páginas, bastante coisa, né, um caderno de projetos de gestão de edificações em BIM, né, temos toda a parte aí, ele é dividido basicamente aqui, como a gente vai ver, em 11 tópicos aí, ou capítulos, né, temos a parte de apresentação, do caderno, temos o BIM da administração pública aí, que é falando um pouquinho das iniciativas do governo, falando do Ministério Público da União, né, que o MPDFT é um dos ramos, né, do Ministério Público da União, assim como o MPF, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Militar. Tem toda essa narração aí da nossa implantação, aquelas estratégias, as premissas, o roadmap, como foi desenvolvido os templates, né, explicando tudo. E aí um capítulo também de fundamentos aí, que é o quarto, né, tem a parte de conceitos BIM que são utilizados no caderno para colaboradores de outros setores, como a licitação, pessoal do jurídico, que às vezes precisa entender um pouquinho ali alguns termos ali, então eles vão utilizando ali, vendo aí esses conceitos. E o capítulo 5º, que é os capítulos 5, 6 e 7, que são os principais capítulos do caderno, né? O capítulo 5, ele traz aqui o nosso plano de execução em geral, né? Mostrando todo o desenvolvimento interno ali, projetual da SPO, né? Com todas as informações que nós temos que traçar, definição de objetivos, os mapas de processo, como é feito ali a troca de dados, informações, os softwares, rede interna, né? A parte dos documentos entregáveis, a parte de coordenação e compatibilização de projetos, tudo isso aí foi escrito, está descrito,
a parte do sistema de classificação, como é que a gente vai fazer a classificação, como é que a gente vai fazer o controle do modelo, a checagem, como é que faz a integração 4D, 5D, 6D, 7D. Então, tudo isso está descrito para que nossos colaboradores, quando for fazer qualquer atividade, ele possa pegar o caderno como um guia, como um manual, um passo a passo ali que tem que ser feito, né? Esse capítulo 5 é basicamente de uso nosso interno, projetual da SPO, né? Nosso desenvolvimento projetual interno. E aí tem o 6, né, que vem os requisitos para projetos, né? Que é utilizado tanto pela gente como também pelo pessoal aí, as empresas contratadas, em casos de contratação, né? Que fala da parte como deve ser elaborado o plano de execução BIM, como deve ser feito o intercâmbio de dados aí pela contratada, direito de propriedade, enfim, a parte de classificação. E o capítulo 7, que é as diretrizes de elaboração dos modelos em si, né? Aqui nós temos as boas práticas de modelagem para desenvolver cada modelo de cada disciplina, as estruturas do modelo, como é que é feita a integração, as padronizações, né? As tabelas de LOD, de nível de desenvolvimento, né? Ou fase de projeto, enfim, os parâmetros que têm que ser inseridos nas famílias e nos projetos, né? O item 8 é a parte de padronizações aí dos arquivos, como é que é feita a nomenclatura dos arquivos, nomenclatura das nossas redes, enfim, as unidades de medidas, né? Tem um item falando da videoteca BIM, explicando como é que a gente utiliza a videoteca BIM, trazendo os principais vídeos, a biblioteca de rotinas e programação do Dynamo, né? As tabelas de dimensionamento, está tudo escrito aí. Nossa rede interna e, por fim, aí as referências dos apêndices. Vocês podem ver um caderno bem robusto, ali, é muita coisa, é só para o pessoal ter uma noção, depois o pessoal vai poder ter a possibilidade de analisar o caderno com calma. Eu queria só mostrar rapidamente aqui, passar um pouquinho aqui as folhas, né, do caderno. É um caderno que tem também bastante apelo gráfico, né? A gente colocou várias imagens, tem mais de 70 imagens, mais de 60 quadros, a parte de tabelas também, algumas tabelas, né? Tem todo o escopo de atividades aí, como eu falei para vocês, o roadmap, enfim. Vou mostrar aqui rapidamente o nosso capítulo 5 aqui, que é o nosso desenvolvimento projetual interno, né? Tem aqui as informações básicas, as reuniões iniciais que nós temos que fazer, né? Enfim, a parte dos projetos, da equipe técnica, toda a parte aqui dos mapas de processos que nós criamos, né? Dos nossos colaboradores, enfim, as ferramentas que nós utilizamos, né? Só que com as versões, entradas e saídas. Então, está tudo descrito aí, como deve ser feito, né? O Reft Serve, né? Que a gente utiliza como servidor BIM. Então, todas as informações do nosso projeto, nosso desenvolvimento projetual estão aí, né? Só fechando aqui, finalizando, a parte aqui também de diretrizes de elaboração, né? Que tem toda a divisão dos nossos modelos, como é que é feita, né? Pode ser feito a parte de ponto base de projeto, que tem que ser feito pelos colaboradores, tanto interno quanto em caso de contratação, georreferenciamento, né? Então, assim, os elementos e componentes, né? Tudo foi descrito aqui, os parâmetros que têm que ser inseridos, né? Nas famílias, por disciplina, arquitetura, elétrica, hidráulica, quais são os parâmetros que têm que constar nos elementos para a gente poder fazer a classificação da informação. Então, são várias tabelas, né? E o caderno ele está todo referenciado também, né? Com uma série aqui de hiperlinks, né? Por exemplo, eu vejo aqui apêndice 9. Se eu clicar, ele vai lá para o apêndice 9, né? Então, posso retornar. Então, tem uma série de visualizações, de navegabilidade, né? Facilitando aí. Então, esse é o nosso caderno. Teria que ter um webinar só sobre o caderno, então, só para a gente ter uma noção de como é. Já está concluído, já foi aprovado pela equipe técnica, está nos trâmites finais aí da aprovação da administração superior e divulgação externa. Vou voltar para você, Joyce. Tem a parte dos contatos, né, Wagner? Tá, então, quem quiser conhecer um pouquinho mais aí nossa implantação, é só entrar aí no NPDFT BIM,
né? No seu buscador aí preferido, digita aí MPDFT BIM, vai aparecer aí parte da nossa implantação BIM, né? Com uma apresentação bem detalhada aí dos nossos processos. Tem os meus contatos aí, funcional e privado aí, quem quiser tirar alguma dúvida. Sempre que eu posso respondo, porque chega muita coisa e às vezes a gente não dá conta. Enfim, essa é a ideia. Logo mais, quando vocês pesquisarem, vai ter o caderno BIM também, né? Daqui a alguns dias aí, quando acabar o processo interno, para a gente liberar. E aí vocês vão poder ter acesso aí, que eu acho que vai ajudar bastante aí também outras implantações. Ok.